Monitor Digital. Alô você que curte o Monitor Digital. Hoje trazemos a solução de vários exercícios da aula 5 do nosso quadro Mão na Massa. Vamos acompanhar? Dica do mestre. Olá pessoal, vamos resolver aqui os exercícios que não foram resolvidos pelos alunos. Algumas questões não serão resolvidas, que já foi resolvida por alguns alunos lá no nosso monitor digital. Nessa questão aqui, nós temos que calcular uma resistência elétrica. Então, por isso, nós criamos aqui em cima três variáveis, que vai armazenar a resistência em si, potencial, que vai ser uma variável informada pelo usuário, e a corrente. Observe que a variável do tipo real, porque envolve cálculos com casas decimais. Então, na primeira linha aqui, nós solicitamos ao usuário que forneça o potencial, depois o comando lei adquire essa informação do usuário, em seguida, novamente, solicitamos a corrente, depois nós vamos ler a corrente também fornecida pelo usuário. Aqui nós temos uma expressão matemática, onde a resistência vai receber o potencial que foi fornecido pelo usuário e dividido pela corrente, né? Esse resultado desse cálculo aqui, através do operador de atribuição, atribui o valor à variável da esquerda, que é a resistência. E, por fim, nós exibimos uma mensagem resistência igual e o valor do cálculo. Vou rodar novamente, vou rodar a aplicação aqui pressionando a tecla F9. Então, nós vamos solicitar aqui ao usuário o potencial, por exemplo, 5, a corrente 2. Então, nós tivemos uma resistência de 2,5. Vamos então ao exercício número 3 agora. O exercício número 3 é o cálculo de uma média de alunos. Então, observe aqui que nós temos 4 notas aqui em cima para armazenar as 4 notas fornecidas pelos usuários. Tem que ser do tipo real, porque nota pode ter casas decimais. E observe que eu coloquei aqui a média separada. Isso aqui foi somente para fins didáticos, que existem alguns programadores que gostam de organizar o código e separar um pouco as variáveis aqui de entrada e saída em linhas diferentes, tá? Mas nada impediria de você colocar a média aqui em cima, só mesmo para vocês verem as possibilidades de organização. Então, nessas 4 primeiras linhas aqui, a gente já sabe, são os comandos que vai aparecer na tela as perguntas para o usuário e os comandos que farão a leitura dos 4 valores. A expressão matemática para calcular a média, a gente soma as 4 notas que foram fornecidas pelo usuário e divide por 4. Um fator interessante aqui é que o uso do parênteses aqui é obrigatório, porque se eu tiro o parênteses aqui, o que o computador vai fazer? Ele vai dividir a quarta nota do quarto bimestre, por exemplo, por 4 e depois vai somar, porque pela regra da matemática, primeiro nós resolvemos os multiplicativos. Então, para forçar o computador a fazer a soma primeiro, nós colocamos o parênteses aqui de abertura e um parênteses de fechamento. E, por fim, exibimos a média. Vou rodar novamente a aplicação. Então, vou aqui, nota 1, 8, nota 2, 7, nota 3, 6,7, nota 4, 9,8. E a média foi 7,875. Observem que apareceu 3 casas decimais. Tem como resolver isso? Tem. A gente coloca aqui um formatador de casas, ó, 2,5, 2,2. Isso aqui a gente vai entrar em detalhes com mais aulas para frente, aqui é só a solução de exercício, mas por enquanto apenas repita isso, tá bom? Vou rodar novamente aqui, vamos colocar aqui 7,8, 9,2, 8,7 e 9,1. Então a média agora foi obtida por 8,70. Observe que só tem 2 casas decimais agora, não fica parecendo aquele monte de casas decimais. Então esse foi o exercício 3. Vamos agora para o exercício 4. O exercício 4 é um cálculo de salário. Então, baseado lá na questão, o funcionário vai receber um salário, em seguida ele tem um adicional de 10%. Isso aqui, pessoal, já é matemática, tá? Então, aqui, se eu multiplicar um número por 1, eu vou obter o salário dele multiplicado por 100 por uma vez, ou seja, o 100% dele. Se eu colocar 1,1, significa que esse zero aqui seria o 0,10, que corresponde a 10% do valor original. Então, eu coloco 1,1. Por exemplo, se eu quisesse um aumento de 30%,
eu colocaria aqui 1,3, que é o 100% obtido pelo 1 e os 30% aqui obtido pelo 3 aqui, ó. 15%, 1,15. Então, aqui eu coloco 1,1 para ter um acréscimo de 10% e armazeno na variável salário líquido. Peguei o salário base fornecido ali em cima e multipliquei por 1,1. Agora eu já tenho nessa linha aqui, eu já tenho o salário líquido acrescido de 10%. Agora eu preciso também dar um desconto sobre o total, se eu não me engano, de 7% que foi pedido na questão. Olha lá, 7%, isso mesmo. Então, para tirar 7%, basta eu tirar as 7 partes da parte inteira. Que, por exemplo, antes era 1, né? Aqui, 1 corresponde a 100%. Então, eu quero tirar 7%, eu coloco 0 aqui e coloco aqui 93. Eu tirei aqui, observe, 7 da parte inteira aqui, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes de cálculos matemáticos, isso aqui já é mais a parte matemática mesmo. Aí, em seguida, eu coloco aqui salário a receber e o salário líquido. Vou rodar novamente, vou entrar com o salário aqui de R$ 1.000. Olha lá, deu 1.023 a receber, que ele teve um acréscimo de 10% e logo em seguida 7% de desconto. Então, esse foi o exercício 4. Vamos ver o próximo exercício. O próximo exercício é o exercício 5. O exercício 5 é para fazer um cálculo de uma pizza, né, e quantidade diferente de que você comprou talvez uma pizzaria, né? Então aqui nós temos a quantidade de latas e quantidade de pizza, eu coloquei do tipo inteiro. Poderia colocar real? Sim, mas como a quantidade de latas e pizza são sempre números inteiros, eu prefiro colocar números inteiros para evitar o consumo de memória. O valor de latas, o valor de pizza, o total, é evidente, tem que ser real, que vai trabalhar com a moeda local. Solicitamos então aqui o usuário que forneça os refrigerantes, né, a quantidade de latas de refrigerantes e a quantidade de fatias de pizza e armazenamos nessas respectivas variáveis. Em seguida, agora nós vamos efetuar um cálculo matemático para multiplicar a quantidade de latas por 4, que é o preço determinado na questão. Então, multiplico a quantidade de latas por 4 e armazeno aqui o valor de latas diferentes consumidas. Em seguida, também eu faço o mesmo com a pizza, só que a pizza custa R$ 5, então vai ser a quantidade de pizzas vezes 5, e armazeno na variável valor de pizza. E para saber o total, eu pego essas duas variáveis calculadas aqui em cima e armazeno no total, e em seguida eu exibo o total. Vou rodar novamente, vou colocar a quantidade de latas 5, pizza 7, olha lá, valor total 55. O último exercício é calcular o IMC. Observe que o IMC é para achar se a pessoa está no peso ideal ou não. Nós não vamos fazer isso, porque teria que usar um operador de condicional chamado se, mas a gente vai só exibir o IMC. O IMC é expresso pela expressão peso dividido pela altura ao quadrado. Então, nós colocamos para o usuário fornecer o peso e a altura, que estão nessas linhas aqui. E, por fim, nós dividimos o peso pela altura ao quadrado. Observe que nós colocamos os parênteses aqui para forçar a fazer essa multiplicação primeiro. Porque, senão, ele vai dividir o peso pela altura primeiro, para depois multiplicar pela altura novamente. E, em seguida, exibimos o IMC. Vamos rodar. Vamos colocar aqui um peso de 80 kg e altura de 1,8. Então, o seu MC ficou em 24,69. Então, pessoal, era só isso mesmo. Foi falado bem rápido aqui para a solução do exercício, tá? É muito exercício para não ficar uma aula muito extensa. Eu falei bem rápido aqui, mas dá para vocês pelo menos ir parando o vídeo, aí dando pausas e tentando escrever isso no computador de vocês. Até a próxima, pessoal!